Vamos continuar aqui. Semana passada nós falamos sobre frutos, né? Nós íamos falar sobre frutos do Espírito. Nós falamos semana passada sobre obras da carne, que na realidade é o oposto daquilo que o Espírito tem liberado sobre as nossas vidas, né? E nós vamos continuar lendo esse texto, mas vamos um pouco mais adiante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu quero começar, na realidade, com essa segunda mensagem, sobre a série de mensagens que nós vamos acabar ministrando aqui. Serão praticamente 9 domingos que nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Eu vou começar falando hoje sobre o amor, né? Tem pessoas apaixonadas aqui no nosso meio? Ó, vou te explicar uma coisa aqui, ó. Amor é diferente de paixão. A paixão, ela acaba, ela enaltece, ela esfria. Mas o amor, a Bíblia diz que ele jamais acaba. Só uma dica para você aqui. Então, se você ama, filho, você é uma pessoa, além de ser apaixonado, é uma pessoa que ama muito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu te amo. Aí o outro fala assim: eu também. Glória a Deus. Todos acharam aí? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Todos acharam? A mensagem diz assim para nós, Gálatas capítulo 5, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito, jamais ele anda devastado ou, envolvido com as obras da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta, é uma briga, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para você não fazer aquilo que é a tua vontade, que é a obra da carne, nós precisamos andar no Espírito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, que nós somos realmente guiados pelo Espírito, sim ou não? Nós somos. Mas não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, até que tem 12. Mas olha só o que a palavra diz: e coisas semelhantes a esta, ou seja, então tem mais coisas aí, Isaías. Coisas semelhantes a esta. Nós falamos só 12 ou 13, se não me engano. Mas quando fala e coisas semelhantes a estas, é sinal que existe mais coisas que são obras da carne, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, ou seja, ele nos alertou, que não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas, aí ele entra na mensagem, que nós vamos entrar a fundo agora, mas, voltando aqui, o fruto do Espírito é, primeiro, fala comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Tem muitas pessoas no nosso meio que já têm, irmãos, esses frutos do Espírito. Só que quando aqui nós vemos essa mensagem, o apóstolo, ele fala para nós o quê? Não nos deixemos possuir de vanglória, que muitas pessoas possuem frutos do Espírito e se ensoberbecem por serem pessoas que têm os frutos do Espírito. Agora, quando nós falamos que nós temos e não praticamos, assim nós tornamos mentirosos, é o que a Bíblia diz. É melhor nós nos tornarmos praticantes do que falantes. Às vezes falamos e não praticamos uma verdade. Então, isto é uma obra da carne.
você falar uma mentira, mas quando a gente falamos sobre frutos do Espírito, quando você fala de fruto, o que vem na sua mente? Uma semente. Quando fala de fruto, fala de algo que é plantado. E quando se planta, você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa tratar, você precisa fazer as coisas que precisam para uma árvore crescer boa, Isaías. Então, quando fala de frutos, põe na sua cabeça uma semente. E uma semente, ela precisa ser plantada. Plantada. Quando nós falamos de semente, irmãos, nós olhamos para uma grande árvore que pode se tornar, ou uma pequena flor. Mas, de fato, se nós plantamos essa semente e não cuidarmos dessa semente, nem da terra ela vai passar, porque ela precisa de cuidado. E uma delas que eu queria falar hoje, começar a fundo, é o amor. O amor, ele precisa ser plantado. O amor, ele precisa ser demonstrado. Eu observo muito a minha vida com a minha esposa. A minha esposa é um amor de pessoa. Eu aprendo muito com ela. Né? Embora os opostos, a Bíblia diz que os opostos se atraem. Eu me casei com uma mulher num estado de temperamento melancólico. Uma pessoa melancólica, ela é uma pessoa que gosta muito de demonstrar. Ela gosta de receber, reciprocidade. Mas o sanguíneo, irmãos, é trabalhoso demais para demonstrar o amor. Né? O sanguíneo, para liberar, para demonstrar, para agir em ação, é muito difícil. Quanto sanguíneo aqui, você sabe qual é o seu temperamento? São 4 temperamentos que existem na vida de um homem. Sanguíneo, fleumático, lesmático, não. É sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Você vai se identificar com um desses. Você pode ter 2, igual eu tenho 2, sou sanguíneo com fleumático, lesmático. Às vezes eu demoro para tomar uma decisão, né? Mas é o seguinte, se você casou com uma mulher melancólica, filho, você vai aprender a amar. Se você casou com uma pessoa que é sanguínea, você pode aprender, sabe o quê? A exercitar o chamado propósito, a ação, porque o sanguíneo é explosivo. E ele precisa aprender, sabe, a trabalhar o seu temperamento na base da calmaria, porque às vezes ele está lá em cima, é agitado demais, até na forma de falar. E nada melhor do que Deus colocar uma pessoa melancólica do lado de um sanguíneo. É, filho. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Agora, 1 João capítulo 3, versículo 16, fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e não devemos, ou seja, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por mim e por você, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui está o resumo da palavra amor. A atitude de Jesus que nos levou hoje a estarmos vivos foi o amor. Jesus não faria nada se não fosse por amor. Quando Jesus decidiu entregar a sua vida, porque houve, a decisão, todos nós temos uma decisão. Jesus já veio predestinado, mas houve uma decisão. Sendo Deus, eu acredito que Ele passou momentos de aflições difíceis de morrer por uma pessoa. Agora, a Bíblia diz que nisto nós conhecemos o amor, o quê? Eu preciso dar a minha vida por você. Eu preciso dar a minha vida pela minha esposa. Eu preciso dar a minha vida pelos meus filhos. Eu preciso dar a minha vida pelos meus irmãos, os meus discípulos, os meus filhos amados. Agora, de fato, se eu não fizer isso como a mensagem está dizendo para nós, jamais, irmãos, eu vou falar que eu carrego o amor, porque o amor, ele se doa. O amor, ele não é egoísta, o amor sempre pensa no próximo. Quando Jesus decidiu entregar a sua vida, Ele pensou em mim, pensou em você, por conta do amor. Agora, nós sabemos que o mundo, a expressão de amor no mundo é totalmente diferente do que nós vivemos aqui.
né? Quando uma pessoa fala assim, eu amo um sorvete, é muito diferente de uma atitude. Ou seja, para o mundo aí fora, o amor não passa de um ato sexual. Aí fora, para o mundo, é isso. O amor não passa de uma atitude sexual. Só que é muito diferente do que isso, irmãos. O amor, ele é verdadeiro. O amor explica o próprio amor em ação. Dificilmente você fala que ama uma pessoa se você não tiver ação. Porque falar e amar é fácil. Mas o difícil é você demonstrar. O difícil é você expressar amor. É difícil. Falar é fácil, eu te amo. Eu amo você, mas quando acontece qualquer coisa na vida de um casal, ou de irmãos, entre irmãos, família, ou irmãos, igreja, aí que nós vamos ver mesmo se a palavra amor, ela tem uma grande ênfase na vida do cristão, ou na vida do pai de família, ou na vida da mãe de família, ou na vida do filho, porque nós vamos errar, é fato isso. E é em meio aos erros que o amor ele precisa ser demonstrado. Na paciência, que muitas vezes me falta paciência. Ai, 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 ai. Como é difícil você ser paciente. Agora, falar amor é fácil. A Bíblia diz que o amor é paciente. São as características do amor. Mas eu não quero entrar nessas características não. Pode ficar tranquilo. Agora eu quero falar realmente sobre o amor, a atitude de amor. A Bíblia diz que o apóstolo João, ele era conhecido como o discípulo amado. Amado porque ele recebeu esta revelação do quanto ele era amado por Jesus e começou a se doar por amor a Jesus. Reciprocidade, ele recebeu a revelação, ele recebeu a revelação de Jesus do quanto ele era amado e ele começou a se doar por Jesus, por conta desse amor. Dificilmente eu como cristão vou falar que eu amo Jesus se eu não tiver uma ação de amor por Ele. Dificilmente. Eu estou dentro da igreja, eu estou participando de uma célula, eu estou até vinculado com uma família, mas dificilmente eu vou estar vivendo esta palavra, amor de Cristo sobre a minha vida, se eu não transferir esse amor sobre as pessoas que estão à minha volta. Dificilmente. Mas o apóstolo João, vou falar João, o apóstolo João, ele era conhecido como o apóstolo que estava mais próximo de Jesus ali, porque ele reconheceu. Alguns textos da Bíblia, ele se deparava com a cabeça deitada aos peitos de Jesus. Hoje é difícil você ver um homem fazer isso aqui em outro homem assim, ó. Difícil fazer um homem fazer isso aqui assim, ó. Ficar deitado, abraçar, sabe, colocar a cabeça assim, tipo aqui, ó, encosta aqui, querido, encosta aqui, e ficar fazendo carinho. Você conhece algum homem que faz isso? Agora, mulher você conhece, mulher você vê isso. É diferente o tratamento da mulher em si, mas o homem, pelo fato de ser um pouco machista, né? Um pouco durão, que para deitar aqui e tal. Aí quando deita um homem no homem, as pessoas já pensam de, que negócio é esse aí, meu? Tá deitando no homem aí, pô, vizinho, irmão, pô, irmão. Agora eu imagino quando, pai, vizinho, irmão, ei, encosta aí, meu. Agora eu imagino o João ali, encostado em Jesus, deitado ali no peito de Jesus e só recebendo. Será que Jesus estava fazendo carinho na cabeça dele? Será que Jesus estava fazendo? Eu acho que estava. A gente tem que viajar na Bíblia, irmão. A Bíblia ela tem várias ilustrações e você pode entender de diversas formas. Mas quando se fala de amor, a gente está falando de atitude, de ação. Não está falando de palavra. E como ele era conhecido como apóstolo do amor, é porque ele reconheceu e percebeu o amor de Deus sobre a vida dele. Quantos aqui reconhecem e recebem esse amor de Deus sobre a sua vida, sabe, sobre a sua família? Quantos? Nós. Irmãos, agora, João, por ser o apóstolo do amor, ele demonstrou esse amor. Você tem demonstrado esse amor na sua família? Você tem demonstrado esse amor para o seu filho, para a sua esposa? Não é palavra, ação. Diversas formas você demonstra que você ama. Diversas formas. A minha linguagem de amor para minha esposa é ação, eu fazer as coisas para ela. Ela pede, depois de muito tempo, muito custo, eu vou lá e faço. É brincadeira. Mas
Mas é assim, a minha linguagem de amor com a minha esposa. Ei, marido, presta atenção, isso aqui é chave para você. Talvez você não tenha o hábito de falar, meu amor, vem aqui, eu te amo. Eu tenho isso para você. Talvez você não tenha esse tipo de palavra, mas o seu amor por ela pode ser demonstrado em atitude, ação. Você fazer alguma coisa para ela, você lavar a louça para ela, você ir lá. Irmãos, eu falo para você que um dia Deus me deu uma palavra sobre avivamento lavando louça. Lavando louça, foi lá em Santo André, sobre avivamento. Eu lavando louça e Deus falou assim, avivamento é isso aqui, ó. Você lavar a louça para sua esposa. Então, existem várias formas de você demonstrar que você ama a sua esposa. Ei, marido, presta atenção. Uma flor, um chocolate. Pode ser um bis aí, ó. Se levar um bis para a esposa aí, você está demonstrando que você ama ela, filho. Usa da criatividade aí, amor, ação, agir. Agora, nós temos, irmãos, várias formas de usar, sabe, esta mensagem liberada, amor sobre as nossas vidas, para demonstrar para os nossos filhos, nossos discípulos. Eu acredito que nós, assim, os filhos também, né, demonstrar amor pelos pais, ação. O pai pedir, a mãe pedir o filho ir lá e fazer. Pai, vem aqui, pai. Você está cansado do trabalho, senta aqui. Outro dia eu cheguei em casa cansado. Eu fiquei surpreso com isso. Eu cheguei em casa cansado. Aí eu sentei no sofá, ele foi lá e desligou. Saiu daí, me deu o controle na mão. Toma, pai. Falei, tá, glória. Porque a televisão da sala ele domina, né? Então é ele lá no videogame, teclado, um monte de coisa. Aí ele sentei no sofá, ele já percebeu, tá, pai, senta aí. Demonstrou amor. Amor é ação. Ação, não é só palavra. Nós precisamos aprender, irmãos, as nossas atitudes de mudar. Eu falo porque assim, ó, o tempo voa, o mundo hoje é de uma forma assim, hoje você está vivo, amanhã você não sabe. E as pessoas carecem de uma palavra e uma atitude sua. Talvez você não consegue nem falar, eu te amo, mas a sua ação de abraçar, de ajudar, isso demonstra o seu amor. Voltando aqui. Agora, o que é o amor? O amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Agora, a pergunta correta aqui é assim: quem é o amor? Não é quem é o amor, é que Ele é o amor. Jesus é o amor, Deus é o amor. Ele fez tudo por mim e por você, e nós precisamos fazer isso pelo nosso próximo. Se realmente eu amo o Senhor, eu preciso, irmão, semear esta semente de amor na vida do meu próximo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo nem olhar para a cara do meu irmão que está do meu lado? É bíblico. Frutos do Espírito, amor. Seja bem-vindo nesta noite. Deus vai falar muito com você, eu creio. Agora, primeira coisa que eu queria falar aqui a respeito do amor é que o amor é uma entrega total. Amor não existe meio termo. Não existe assim, eu vou fazer isso aqui. Não, entrega total. Você entrega tudo que você tem. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz assim, ó: nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Manifestou em você? Se manifestou o amor de Deus em você? Você entregou a sua vida para Jesus? Então, nisto manifestou o amor de Deus em nós. Agora, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Então, quem ama, vive por meio do Senhor. Vive por meio dele, pela vontade dele. Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor a nós, sim ou não? Entregou, e a nós para nos mostrar o nosso amor pelo outro. Se Deus entregou o seu Filho por amor a mim, claro que eu tenho que demonstrar o meu amor pela vida do meu próximo. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Segundo o maior mandamento que a Bíblia diz, qual é o primeiro?
Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu amo o Senhor acima da minha esposa. Eu amo o Senhor acima da igreja. Eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. Esse é o primeiro mandamento. Agora, qual que é o segundo que a Bíblia diz, irmãos? Eita, aí pegou, hein? Aí é difícil da gente exercer esse segundo mandamento. É muito difícil. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ei, segundo maior mandamento é amar o meu próximo. Por que o Senhor colocou como segundo maior mandamento? Porque Ele sabe da dificuldade de você amar o teu próximo. Ele sabe dessa dificuldade. E é nisso que nós aprendemos. É nisso que nós aprendemos. Porque se Ele entregou o seu filho, que era o seu filho amado, sabe, era tudo praticamente para Ele. Entregou Ele por amor a mim, a você. Por que eu não posso me entregar mais e mais, me doar mais e mais pela vida da minha esposa? Ei, marido, ei, esposa, se entregar mais pela vida do seu marido, esposa se entregar pelo seu filho, marido pela esposa. Por que nós não podemos nos entregar mais? Se entregar pela vida da igreja. Por que nós não podemos? Porque ainda nós estamos em fase de plantar essa semente. Frutos do Espírito, frutos, semente, você precisa regar, você precisa plantar, você precisa regar nessa semente aí, para que ela possa crescer. Agora, segunda coisa, o amor perdoa. Ei, quem ama, perdoa. Por que você guarda ressentimento, filho, de coisa que aconteceu lá atrás? Muita gente traz o passado para o presente. E o cuidado que a gente tem que ter para não tornar esse presente lá na frente do futuro, já está arrebentado tudo. Então a gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes, porque o amor, quem ama, a Bíblia fala, quem ama, perdoa. E quando perdoa, não quer dizer que você vai esquecer. O que quer dizer, irmão, é que você pode até lembrar das coisas que aconteceram, mas se você de fato perdoou, aquilo não vai te fazer mal. Você vai lembrar, mas aquilo não vai te fazer mal. Você pode lembrar, puxa, eu passei tal coisa, eu vivi tal coisa com tal pessoa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Puxa, mas aquilo não vai te fazer mal, porque você perdoou a pessoa. Mas você sabe por que muitas dessas coisas fazem mal para o ser humano? Porque não houve perdão. Atitude de perdoar. Envolver o amor no perdão. Sabe o que envolveu? Simplesmente palavras. Eu te perdoo e ponto. Mas o coração, filho, está lá preto. A pessoa não avança por falta de perdão. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. E se de fato Ele morreu, a Bíblia diz que Ele é o amor, Ele me perdoou, morreu pelos meus pecados, Ele não fica se lembrando dos meus pecados, porque Ele me amou. E se Ele me amou e Ele me perdoou, Ele quer dizer que Ele pode até, sabe, pensar, é coisa ilógica isso. A Bíblia diz que dos meus pecados Ele não se lembra mais, porque Ele decidiu, por conta do amor. Ele decidiu não se lembrar dos meus pecados, por conta do amor. Agora, por que nós, há uma dificuldade tão grande, né, nos casais de se perdoar? Fica uma disputa, uma coisa de ego, sabe, de decisões, aqui não sei o quê, perdoa logo, filho, esquece o que aconteceu. Ah, pastor, mas você não sabe porque você não viveu, Filho, você ama? Você ama? Então perdoa. Se você ama, você perdoa. E do mais, você esquece. Como eu disse, você pode até se lembrar, mas não vai te fazer mais mal. E você não vai nem usar mais essa situação, essa atitude no presente. Porque o que acontece de pessoas que falam que perdoou, e qualquer discussão, qualquer briga, já vai lá e traz, lá do fundo do poço, lá do baú lá, e coloca no presente. Quer dizer, você perdoou ou não perdoou? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem perdoa, esquece. Quem perdoa, ama.
Quem ama é capaz de perdoar como Jesus nos perdoou de nossos pecados, mesmo não sendo merecedores, nós fomos perdoados. Segunda coisa, o amor é gratidão a Deus. Quem ama sempre anda grato, agradecendo a Deus. Você quer ver uma pessoa que ama? Ela está sempre agradecendo a Deus por todas as coisas. Está passando prova, está passando luta, está acontecendo tanta coisa, ela está lá agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo através dessa atitude, dessa situação. Obrigado, Senhor, você sempre vai estar agradecendo a Deus. Olha só o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, por que ele fala amado? Porque ele ama, né? 1 João é epístola do amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para que você possa demonstrar o amor. Sabe, se satisfazer em amor é você se comprazer de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca expectativa nas pessoas. E muitas vezes essas expectativas, elas não são alcançadas da forma que nós gostaríamos. Mas se você ama, você nem liga para a expectativa. Você nem liga para isso porque você ama. E quem ama, filho, está sempre dando graças a Deus. O amor nos faz ser gratos, primeiramente a Deus e também ao nosso próximo por tudo que Deus nos fez. A ingratidão é um sintoma, ou seja, de desamor. Quando nós somos ingratos, nós estamos demonstrando que nós não temos amor. Quarta coisa, o amor, a Bíblia diz que é a presença de Deus. Onde Deus está, o amor flui. Dentro de uma casa, dentro de uma escola. E outra, o amor de Deus flui através de você, porque você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Olha só o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. Alguém aqui viu Deus? Ninguém jamais viu Deus, a Bíblia diz. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Então dificilmente nós vamos falar, irmãos, que nós amamos a Deus, se nós não amarmos o nosso irmão. Sem a presença de Deus é impossível amar. Nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus, para que esse amor, que é Deus, flua através de nós. São muitas pessoas que estão lá fora, irmãos, carentes de amor. Mas não é esse amor que o mundo mostra, mas não, é um amor, sabe, sacrificial. É um amor de você se sacrificar pela vida do seu próximo. É um amor de você se colocar no lugar da outra pessoa e sentir a dor da outra pessoa. Esse é o amor que nós estamos falando. Outra coisa, o amor, ele obedece. Olha só o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos são penosos. Quem ama consegue obedecer por amor e não por obrigação ou sacrifício. Ei, filhos! Cadê? Quantos filhos aqui? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão? Você que é filho? Eu sou filho. Então, se você ama, você obedece seu pai por amor, sua mãe por amor. Não por obrigação. Ah, de novo, tem que fazer isso. Ah, de novo. É isso aí, filho, é o ciclo de vida. Hoje a gente acorda, come, bebe, dorme. Amanhã a gente está fazendo tudo de novo. Tudo de novo. E sempre vai ter uma pessoa falando na nossa vida. E por amor a Deus, nós vamos ouvir essas pessoas. Por amor a Deus, nós vamos ouvir. A obediência, ou seja, não é difícil se houver amor. Quando o pai fala na vida, se você ama o seu pai, filho, não é um sacrifício você obedecer o seu pai. Não é um sacrifício você obedecer, sabe, os seus líderes, a sua liderança. Não é um sacrifício, porque você ama. Primeiramente, a Deus. Depois, primeiramente, vertical. Depois, horizontal. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o seu próximo como a ti mesmo. A única forma de conhecer o amor é conhecendo a Deus. E para permanecer no amor, nós precisamos continuar na presença de Deus. Somente Deus pode nos capacitar o ser humano a amar verdadeiramente, porque Deus verdadeiramente é o amor. E nós precisamos cada vez mais desse amor. Cada vez mais. Porque Deus conhece o nosso coração. A segunda coisa que eu queria falar nesta noite,
pastor, como eu posso amar? Algumas pessoas perguntam, por quê? Como eu posso amar? Como eu posso agir diferente? 1 João capítulo 4, versículo 21, diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, também ame o seu irmão. Todos nós sabemos que o amor não é um sentimento. Quantos acham aqui, diferente do pastor, que o amor é um sentimento? Ninguém acha? Você não é obrigado a concordar comigo, presta atenção. Mas você precisa aprender ouvindo. Eu também acredito, e acredito que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão e uma atitude. Você decide, filho. Você decide deixar esse amor entrar dentro de você e mudar a sua vida, mudar o seu coração, ou você não decide. Quantas pessoas estão casadas há 20 anos, 15 anos, e lá na metade da sua carreira, elas falam assim, eu me separei porque o amor acabou. O amor não acabou. O amor não foi mais plantado, não foi trabalhado essa semente mais. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. E muitas pessoas, elas pensam o contrário. Acabou o amor, o que acaba é a paixão. Quando existe dois jovens apaixonados um pelo outro, e aí eles fazem de tudo para estar junto, para querer estar junto, enfrentam pai, enfrentam mãe, é verdade, você já viu isso? E aí os pais não deixam ficar junto, houve casos aí na mídia aí que o pai e a mãe não deixou junto, viver junto, e acabaram se matando os dois juntos, porque achavam que iam estar juntos na eternidade. É o que acontece com essa geração. Aí fala que ama, não ama, é paixão, porque uma hora a paixão acaba. Porque muitos começam lá eufórico, na flor da pele, querendo, aí de repente no meio do relacionamento fala, não é essa pessoa. Tá certo, Deus fala para você, mas por isso que nós precisamos guardar. Ei, jovem, você precisa guardar esta palavra para o momento certo. Tem jovem que começa a namorar hoje, ou se junta com uma jovem hoje, e já está falando, eu te amo, 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 eu te amo. E aí de repente, pisou no calo, aí já não amo mais. Por isso que a gente precisa guardar essas palavras para o momento certo. Você tem certeza que essa pessoa é a pessoa de Deus para você? Você tem certeza? Você tem certeza que Deus preparou essa pessoa para você? Você não, sabe, não deixar o coração da pessoa ali envolvido numa coisa que talvez nem você tem certeza do que Deus tem para a sua vida. Aí você está aí, eu amo, não é assim, amor não é assim não. Eu quero ver na hora que você entrar no relacionamento, aí nós vamos ver quem ama mesmo. No meio da dificuldade, no meio do problema, no meio das decisões difíceis que precisam ser tomadas. Ali o amor, ele é verdadeiramente irrigado para ser colhido futuramente. Agora, como nós falamos, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, uma atitude, mas também o amor é um mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, diz assim, amarás, pois, o Senhor, nós já lemos, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o entendimento, e toda a tua força, ou seja, com toda a sua garra, porque vai vir momentos difíceis que vai provar e testar esse amor que você tem pelo Senhor, até pela sua esposa, ou até pelo seu marido. Vai vir um momento de teste, para a gente ver se realmente nós temos esse mandamento ou carregamos esse amor. Continuando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Não há outro mandamento em relação ao amor. Agora, como nós vamos amar, pastor? Como eu posso amar a pessoa? Primeiro, guardando a palavra de Deus. É você receber essa palavra sobre a sua vida e você começar a praticar essa palavra. Assim você começa a amar a pessoa como nunca amou. 1 João capítulo 2, versículo 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, se a pessoa guarda a palavra de Deus e ela vive a palavra de Deus, ela está interagindo e recebendo, ou seja, vivendo o amor de Deus. Porque é através da palavra.
Tudo começa com a palavra e tudo vai terminar com a palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós aprendemos sobre o verdadeiro amor revelado através de Jesus Cristo. Mas através da palavra nós conhecemos o amor. Segunda coisa, pastor, que eu faço para conhecer o amor, você precisa conhecer o amor de Deus ao seu respeito. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem nem um pingo do que Deus fez pela sua vida. Talvez nós ouvimos falar, mas isso precisa penetrar no nosso coração. O sacrifício do Senhor por mim e por você. Isso não foi amor. Foi o que então? Agora, quando nós recebemos o amor de Deus sobre a nossa vida, não estou falando do amor de pessoa. Eu falo assim, quando eu conheci a minha esposa, por eu amá-la, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida porque eu amo ela. Agora, você conheceu a Jesus, você conheceu o Senhor, você compreende o amor de Cristo, eu compreendo o amor de Cristo. Por que eu não vou mudar por causa dele? Por que eu não vou deixar ele me transformar e mudar o meu coração por causa dele? Peraí, eu estou falando que eu amo o Senhor, mas eu não sou capaz de mudar a minha conduta, o meu pensamento, a minha forma de andar. Eu não sou capaz. Por quê? Porque eu não amo então. Porque o amor, quando nós vemos aqui, irmãos, está falando aqui com toda a sua força. Por mais que você está envolvido, irmãos, o diabo tenta o tempo todo te assediar. Nós precisamos envolver a força no amor, porque virão momentos e testes sobre a nossa vida, virão, mas a sua resposta é, porque eu amo, eu vou mudar, porque eu amo, eu vou agir dessa forma, porque eu amo, filha, minha vida vai ter que mudar. E dificilmente a gente vai falar que ama se a gente continuar a mesma pessoa, cara. Eu mudei tanto, preciso mudar tanto, né, meu amor? Muito, preciso mudar muito ainda. E assim vai. E eu fico constrangido, porque assim, a minha esposa, ela demonstra muito amor em atitude, ação. Ela sempre pensa em mim. Eu não vou colocar você num pedestal hoje, é Cristo, mas eu preciso falar de você, porque o exemplo que eu tenho na minha casa é você. A minha esposa, ela me honra muito. Né? Me honra muito. A gente passa tanto altos e baixos na vida que hoje a nossa vida está assim, mas é uma forma assim, a reciprocidade em relação ao amor de você agir e mudar pela vida do seu marido e mudar pela vida da sua esposa, hoje dificilmente tem acontecido dentro dos relacionamentos. Dificilmente tem acontecido nos relacionamentos. Porque hoje existe um relacionamento egoísta, que fala de amor, mas não vive o amor. O amor não é egoísta, a Bíblia diz. O amor, ele pensa no próximo. E quando eu falo aqui que eu conheço a Deus e eu não mudo, peraí, eu não estou vivendo o amor. Eu não estou vivendo o amor. Precisa, dentro de mim, haver uma mudança. Porque o amor de Deus, ele muda, ele transforma. O amor de Deus, irmãos, ele não permanece da mesma forma, recebi o amor de Deus, pronto, acabou. Não, o amor de Deus vai te moldando, vai te mudando, vai te transformando, vai fazendo você ficar a cara de Jesus, porque Jesus é o amor. É desse jeito que a gente aprende. Agora, quando nós conhecemos o amor de Deus por nós, por mim, por você, nós nos entregamos facilmente para Ele. Sem questionar, sabe, sem ficar muito disso, a gente se entrega ao propósito de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem muita coisa para fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui, eu creio, sabe, transformar a sua vida, o seu relacionamento, usar você para transformar outras famílias, sabe, jovens, usar você para transformar, sabe, o comportamento dos seus amigos lá na escola. Mas para isso, eles precisam ver esse amor dentro de você, porque o amor de Deus está dentro de você. Peraí, alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu, dificilmente você é a mesma pessoa do passado, porque o amor está aqui dentro. As minhas ações, as minhas atitudes, elas estão sendo mudadas. Mas se de fato 20, 30 anos, 15 anos não mudar, peraí, eu preciso avaliar se eu conheço esse amor mesmo, se eu realmente conheço o amor de Deus no meu coração. A outra coisa, pastor, que eu preciso fazer como amar,
com as minhas atitudes práticas, vamos dizer assim. 1 João capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, aquele que possuir recursos desse mundo, eu não vou nem ler aqui, mas eu tenho sido, tão tocado com os irmãos, né? É um grupinho aqui na nossa igreja aqui que é os irmãos do amor mesmo, porque os irmãos vê coisas acontecendo, às vezes nem eu percebo, eu só vejo quando os grupos são formados. Aí os irmãos vão lá, formam um grupo para abençoar a vida de um irmão, para abençoar outro. Eu falo, puxa, esse texto aqui tem a ver com a vida dessa igreja. E realmente, a IBAB de São Mateus é uma igreja que ama. Porque eu fico, irmão, eu falo assim, eu fico com o coração apertado, porque eu vejo, irmãos, fizemos aqui, abençoe esse irmão com o que você puder. E eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, Jesus. Nisso nós conhecemos o amor de Deus. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, e vir o seu irmão padecer de necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Amar não é apenas um discurso bonito, como eu falo para minha esposa, eu te amo, meu amor, você é a mulher mais bonita do mundo. Não é desse jeito, né? Mas ele deve ser expressado além de palavras, ou seja, além de palavras com atitudes práticas, com ação. Amor é ação. Pastor, como eu posso demonstrar que eu amo? Filho, é você nascer de novo. É você ter uma nova vida com Cristo. Se de fato entregamos a vida para Jesus, a minha vida não vai continuar da mesma forma. Eu vou andar em novidades de vida por conta desse amor. Muitas coisas vão acontecer no decorrer da minha caminhada, mas eu jamais vou ser a mesma pessoa que vai estar no mesmo lugar de quando eu aceitei Jesus e ficar na mesma posição. Não, o que Deus tem para nós, através desse amor, é você andar de glória em glória, vitória em vitória, por conta do amor liberado naquela cruz. Agora, 1 João capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, o amor vem de Deus, e que todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus. E outra, conhece a Deus. Você conhece a Deus de caminhar com Ele, ou só de ouvir falar? Porque tem pessoas que só ouvem falar de Deus, mas não conhecem Deus de caminhar com Ele, de sentir a presença de Deus, de ser tocado por Deus, de deixar Deus usar a vida dele para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que só conhecem a Deus de ouvir falar, que não é o nosso caso aqui em nome de Jesus, amém? Porque nós conhecemos o Senhor de com Ele andar, de ter comunhão com Ele, de falar com Ele, de você orar, de você expressar as suas necessidades, de você receber dEle. É dessa forma que nós conhecemos o Senhor. A outra coisa, como nós podemos expressar o amor de Deus? É permanecer em Deus. Por mais que a gente se afasta aí para fora, irmãos, porque houve um tempo na minha vida lá atrás que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas sabe por quê? Não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. Foi por causa do homem. O homem é sujeito a falhar. Mas quando você coloca os seus olhos no Senhor, independente da falha do homem, filho, você permanece em Deus. Por isso que eu falo para você, coloque a sua expectativa em Deus. Coloque a sua expectativa em Deus. E demonstre esse amor que existe dentro de você. Demonstre. 1 João capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Ele tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus está em você, porque você tem permanecido no amor de Deus. A cada dia precisamos crescer e aprender a amar, como Jesus amou. Qual que é a lógica entre um casal, homem e esposa? Primeiramente, se vem uma ordenança para o marido. Quantos maridos nós temos aqui? Levanta a sua mão. Deixa eu ver, levanta a mão aí você, marido. Levanta a mão aí bem alto. Aí. Depois eu vou falar com as esposas. Primeiro mandamento, primeira ordem do Senhor para o marido. Por que Ele fala isso para o marido? Porque existe uma certa suposta dificuldade do marido demonstrar ou amar a sua esposa.
Que alguns têm como parte ministerial, como competição, porque às vezes a esposa pode ser melhor que o marido, ou sei lá, vice-versa, e aí vai afora. É o marido, aquele jeitão dele como um ogro, né? Você falava, não fala mais, graças a Deus, porque... O Senhor fala assim: maridos, amai as vossas esposas incondicionalmente. Oh, Jesus! Se a gente parar para pensar nesta palavra, irmãos, incondicionalmente, o que vem na sua mente? Pensa aí, o que vem na sua mente? Aquilo que ela pediu para você, talvez se tornou um sacrifício. Que sim, é isso, ama ela, faz lá o que ela pediu para você. Há uma dificuldade no nosso coração de demonstrar esse amor. Amai a vossas esposas incondicionalmente, como Cristo amou a igreja. Aí eu costumo dizer assim, irmãos, eu creio que Deus tem um propósito na sua vida, eu creio que Deus tem um chamado na sua vida, mas se você não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você não vai amar a igreja. Você não vai amar as pessoas. Então já começa o teste aí. Eu, você, nós precisamos amar e demonstrar esse amor para as nossas esposas. Precisamos demonstrar esse amor para nossas esposas. Como pastor? Em atitudes. Atitudes falam mais que palavras. Está certo que algumas mulheres precisam ouvir. A maioria das mulheres precisam ouvir. Mas age também em atitude. O incondicionalmente é você fazer o que ela precisa. Talvez ela vai te pedir alguma coisa no momento que você está mais ocupado. E o que custa você parar de fazer o que você está fazendo para você atender a sua esposa? O que custa você parar de fazer o que você está fazendo para poder fazer a sua esposa alegre, feliz nesse momento? O que custa? Isso é o incondicionalmente, como Cristo amou a igreja. A minha esposa, ela está trabalhando. Ela não deixava eu fazer mais nada em casa. Depois eu comecei, voltamos ao trabalho, ela começou a trabalhar. E até hoje ainda ela não deixa eu fazer nada. Mas nós sentamos, porque não é justo a esposa cuidar do lar, trabalhar o dia inteiro, chegar e ainda ter que lavar louça, lavar roupa e cuidar da casa, fazer comida. Não é justo. Esse é o incondicionalmente. Se você cansa, ela cansa. E as tarefas precisam ser divididas. E nisto está, porém, o amor. O que você acha de você lavar uma loucinha? O que você acha de passar um paninho na casa para a esposa chegar, a casa está limpa? O que você acha de fazer comida para quando ela chegar e ter comida pronta? O que você acha disso? O que você acha? Talvez isso é incondicionalmente para você. Talvez você não gosta de fazer. Mas para você que ama a sua esposa, isso para você é coisa pequena. Talvez você pode fazer isso. Dividir tarefas. Hoje eu lavei a louça, amanhã você lava. Desse jeito. Graças a Deus nós temos filhos grandes, os filhos ajudam agora. E bastante, né? Porque a maior parte do tempo nós estamos trabalhando, então os filhos estão demonstrando o amor através da atitude. Lavando louça, limpando a areia do gato, arrumando a cama, passando pano na casa. Desse jeito. É dessa forma que a gente demonstra que amamos as pessoas. E é dessa forma que você precisa demonstrar que você ama a sua esposa e marido e esposa. Um ama o outro. Agora, eu e você, nós podemos aprender a amar. Irmãos, eu vou continuar aqui só mais 5 minutos aqui para terminar essa mensagem aqui, tá bom? Terceira característica de quem ama. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança por conta do amor. Pois segundo ele é, também assim nós somos. Se ele é o amor, nós também somos o amor. Ninguém pode julgar ao outro se está andando ou não, pois não sabemos o que passa no coração de uma pessoa. Mas é importante a gente demonstrar o amor
e partilhar esse amor através das nossas atitudes e ações. Segunda coisa, característica de quem ama, ele anda na luz, ele não anda em trevas. Quem ama, ele sempre anda na luz do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Quantos amam o seu próximo aqui? Levanta a mão aí. Então você está na luz, filho. Agora, se você levantou a mão e no seu coração aí você não ama, peraí, precisa reaver esse amor aí. E nele não há tropeço. Quando amamos, somos iluminados pela luz de Deus, que vence as trevas do mal com a sua força, que é o amor. A segunda coisa, característica de quem ama, eu e você, nós somos filhos de Deus. Se de fato nós entregamos a nossa vida para o Senhor e demos o controle da nossa vida para Ele, Ele muda tudo o que precisa ser mudado. 1 João capítulo 3, versículo 10 diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Quem ama, pratica a justiça de Deus, porque conhece que Deus é a justiça dele. Não estou falando de você ser um justiceiro e você aplicar a justiça do irmão. Deus, faz justiça naquele irmão lá. Não é assim não. Não é desse jeito. Ser justiça de Deus é você, sabe, se sentir justo por conta da justiça de Cristo. E através dessa justiça que foi ministrada lá naquela cruz, você transmitiu o amor de Deus para aquelas pessoas que te perseguem. É totalmente diferente e o oposto. Como um filho se parece com seus pais em todos os sentidos. Ei, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Se de fato alguma coisa foi perdida e não estamos nos parecendo com o Senhor, peraí, nós precisamos voltar e avaliar isso aqui. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando fala imagem e semelhança, é que você é igual. Você é igual a Ele. Nós acabamos de ler, assim como Ele é, nós somos. Por que nós não conseguimos amar como Ele ama? Ah, pastor, nós somos seres humanos, sim. Jesus, Ele veio para esse mundo como homem. Será que nós não podemos também amar como o Senhor ama? Voltando, como um filho se parece com seus pais em todos os sentidos, desde o físico até os hábitos, ou seja, as atitudes. Quem se torna filho de Deus também aprende a amar como Cristo amou. Outra coisa, característica de quem ama, ele vence a mentira. Quem ama não mente para o seu pai, quem ama não mente para a sua esposa, quem ama não mente para o seu marido. É difícil essa palavra, né? Mas é fruto do Espírito. Mas é uma verdade. É uma verdade. Porque se nós amamos, nós temos uma carta branca. O celular está aqui, tem a minha senha é a mesma senha que a dela. Se tiver algum marido aqui, eu preciso falar na sua vida. Não existe esse negócio de vida privada entre casal. Não existe. Você precisa ter liberdade, a sua esposa precisa ter liberdade. Ela precisa entrar no seu celular e ver o que você faz, olhar o seu histórico. Isso é sintoma de guardar você, porque ela te ama. Então ela vai ver o seu celular, ela vai olhar pessoas que você segue, ela vai olhar pessoas que curtem as suas fotos, ou fotos que você curte. Agora, se você é uma pessoa que troca a senha, é uma pessoa que burla algumas coisas aí, você se torna uma pessoa mentirosa. E quem ama não mente. Quem ama não mente. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, a Bíblia diz como é mentiroso. Existem muitos casos, né? Aqui não existe esse caso, viu? Mas existem muitos casos assim, em muitas igrejas, que o irmão está lá dentro da igreja, adorando Deus, mas não pode, não suporta olhar para a cara do irmão que está do lado. E aí fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, se torna mentiroso. Isso é um alerta para nós. Eu creio que isso é um alerta para nós como igreja. É uma forma e um modo que Deus vai fazer nos avançar em amor e graça, tendo compaixão. Agora, nós não podemos mentir, pois aquele que ama o seu irmão a quem vê, que não ama o seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós precisamos amar. Quem ama sabe falar a verdade em amor e jamais mente, porque a mentira procede do diabo. Se você tiver qualquer coisa, está aberto, se você tiver qualquer coisa para falar sobre o seu pastor, você tem total liberdade de procurar o seu pastor e falar, pastor, e falar comigo. Assim como eu tenho toda a liberdade de procurar você para falar de você. Agora, o que mais acontece na vida da igreja, irmãos, é isso aqui, ó. Existe o amor de Deus, nós vivemos no amor de Deus, mas a mentira procede de muitas formas e divisões. Disse-me disse, formas de leve trás. Então a melhor forma de você quebrar a mentira do diabo é você fazer assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui, que o Isaías me procura para falar mal de algum irmão. Nós falamos aqui de eu amar o meu irmão. Frutos do Espírito, amar o meu próximo. Aí o Isaías me procura para falar do Quirino. Vamos dar um exemplo. Irmãos, é exemplo, tá bom? Aí ele procura para falar mal do Quirino. Não é à toa que eles vêm andar junto, né? Eles já vão andar junto. É uma benção. Sentiu saudade. Aí o Isaías vem falar, pastor, o Quirino chegou agora na igreja. Pastor, não dá oportunidade para o Quirino não, porque o Quirino é isso, o Quirino é aquilo, o Quirino é assado. E aí eu vou e dou ouvido para o Isaías. Eu já vou começar a ficar meio com o pé atrás para o Quirino. Então eu não vou dar abertura para o Quirino, eu posso me distanciar do Quirino, eu posso ter várias atitudes em relação a algo que eu ouvi. Ei, sabe como é que você acaba com isso? Presta atenção aqui no que eu estou te falando. É você chamar a pessoa e falar assim, ei, você sustenta o que você está falando aqui? Porque nós vamos confrontar isso aqui. Amor, cuidar um do outro. Isso é amor. Isso é amor, cuidado como igreja. É chegar, pegar o Isaías, Isaías, vem aqui, ô Quirino, vem aqui. Ô Isaías, conta aí o que você estava falando do Quirino aí. Se você tiver sabedoria, sabe o que vai acontecer? Irmãos, a igreja vai fluir, isso acaba no meio das igrejas. Se disse, me disse, se fala, me fala, que fala do irmão, que fala da... Irmãos, isso não é amor de Cristo. Nós vivemos o amor e quando você ama a pessoa, você corrige ela. Você corrige, de que forma? Da forma mais branda, calma possível, para que a pessoa entenda que ela está sendo cuidada. Agora, existe forma da pessoa ouvir. Se ela ama, ela vai ouvir, ela vai guardar e falar, é verdade, ele me ama. Agora, se ela não ama, filhoso, dificilmente ela vai voltar aqui. Agora, se existe amor, irmãos, você vai pensar assim, eu estou sendo bem cuidado. Uma pessoa te exortar, uma pessoa te corrigir, você vai receber a exortação em forma de amor. Porque a Bíblia diz assim, que o Pai exorta a todo o que ama. Recebe-se de Deus, eu recebo. Muitas vezes eu sou exortado também. Por Deus, pelas minhas autoridades. Sou, filho. E aí eu vou ficar bicudo porque eu estou sendo exortado? Não, eu amo a obra, eu amo o Senhor. Eu amo, então eu ouço com todo amor e carinho. Está certo que na hora você fica mal. Mas se existe amor dentro de você, você vai deixar o amor fluir e vai falar, é verdade. É verdade. Isso acontece no relacionamento conjugal. Nós vamos falar muito aqui no Escola da Família. Às vezes a esposa vai falar na vida do marido, o marido não aceita. Às vezes o marido vai falar na vida da esposa, a esposa não aceita. Espera aí, o marido não quer se humilhar para a esposa não quer se humilhar para o amor, e fala que tem amor. Espera aí, você não está se humilhando para qualquer pessoa, e fala que ama, e aí fica horas e horas, a madrugada inteira, aquele, assim ó, tipo ping-pong assim, bate, rebate, e não resolve. Cede, filho, você ama, cede. Quem ama, cede. É nisso que nós precisamos. A Bíblia diz, nisso consiste o amor. Nisso consiste o amor. Como cristão, nós precisamos cultivar as características de uma vida em amor. É necessário nós partirmos para a prática, todos os dias. Ou seja, como eu falei no começo, não somente com palavras bonitas, mas em atitudes. Ei, se você ama a casa do Senhor, então chega no horário, chega cedo. Você ama a obra de Deus? Você ama servir a casa de Deus? Por que, irmãos, vamos lavar pano sujo aqui, mas eu não vou falar agora não. Mas, irmão, você ama a obra de Deus.
Vem para cá já ciente que Deus vai tratar a sua vida, vai falar com você, porque Ele te ama, sabe? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, você precisa vir para cá. Eu amo a minha célula, pô, mas estou chegando lá depois do quebra-gelo na célula, pô, eu não amo minha célula. Ama a sua célula? Chega no horário, irmão, chega lá, seja o primeiro, prepara a célula com amor e carinho. Ei, líder, você ama a sua célula? Ei, prepara a sua célula com amor e carinho, ora antes, jejua pela sua célula, sabe, para tudo acontecer de acordo, não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. Isso se demonstra amor. Ó, eu vou falar aqui, vou encerrar com isso já. Irmãos, quando eu estou falando de amor, eu sempre lembro de uma igreja que nós visitamos em 2000 e eu fui lá para Santarém, Belém do Pará, 2015. Foi nessa época aí, nós fomos eu, o pastor Anderson, o pastor Rogério, o Johnny, fomos o Eduardo da Leira, nós fomos lá para Santarém, Belém do Pará. Foram horas de viagem. Eu achei assim, não vai chegar a esse lugar não, meu Deus do céu. E outra, saí daqui com blusa, cheguei lá suando, que é calor demais, é muito quente. Fusca com ar-condicionado. Fusca com ar-condicionado, Zé. Irmãos, nós fomos participar de uma conferência lá. Eu fui impactado com o amor de uma pessoa ali, um camelô. Um camelô. Eu acho que a gente deve ter alguns vídeos desse homem aí. Esse camelô, esse homem aí, ele trabalhava numa feirinha bem em frente do rio, era o rio Amazonas, que passa pela cidade ali que a gente estava, Santarém. E nós estávamos na conferência, fomos muito movidos pela unção, pela glória, que eles faziam tudo com... Irmãos, nós fazemos com excelência. Mas a gente aprendeu muito com eles. Você chegava na célula, a célula com banner, enfeitada, com bexiga, sabe? Com fotos, igual com fotos dos membros, tudo bonito. Eu falava, meu Deus do céu, e a gente não tinha essa visão. Embora a gente era pioneiro em célula, mas nós tivemos que ir para lá para aprender com algumas pessoas. A gente sempre tem que aprender com pessoas. E fomos colocados lá na equipe de uma pessoa que era banguelo, metade da boca tinha dente, vai vendo? Trabalhava de camelô o dia inteiro e fazia células. Ele era supervisor de célula. Ele tinha em média de 280 pessoas debaixo da sua supervisão, liderando célula, camelô, banguelo. Quando aquele homem começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Eu saí andando, deixei os pastores, comecei a chorar assim, porque eu não aguentava. Eu falava, meu Deus do céu, como pode? A gente coloca tanto impedimento para tanta coisa. A gente fala, trabalhei, eu fiz isso, eu fiz essa outra, E o cara trabalhava o dia inteiro, sábado, domingo, e aí a gente pergunta assim, peraí, mas você trabalha o dia inteiro e faz célula, cuida de pessoas. Ele falou, é melhor a gente estar trabalhando para Deus do que deixar a mente vazia, porque a mente vazia é casa do diabo, aqui não tem nem tempo para pensar besteira. Ele falou desse jeito comigo. E aí o pastor Rogério falou assim, não fala que eu sou pastor não. O pastor Rogério falou isso. Falou isso, pastor Rogério. E aí eu ali falei, meu Deus do céu. Aí nós fomos visitar algumas células, Isaías. Aí uma rua tinha uma célula na calçada, porque não tinha casa. Uma célula na calçada, fazendo na calçada, e o calorzão. Aí você andava mais 2 passos, outra célula dentro da garagem. E várias células numa rua só. A igreja lá tinha 53 mil membros. Isso era uma igreja de frequência de 5 cultos, uma igreja que comportava 4 mil pessoas dentro de um prédio, mas era um rodízio muito grande. Aí nós andamos numa outra célula, fomos visitar uma jovem com 21 anos de idade, essa jovem, ela era discipuladora, cuidava de mais de 30 células, e ela fazia, sabe o quê? Estudava o dia inteiro, e ainda fazia faculdade à noite. E sobrava tempo para ela fazer a célula.
Aí eu falei, meu Deus do céu, esse povo é apaixonado por Deus, não descansa, não para, e se envolve com a obra de Deus desse jeito. Eu falei, Deus, a gente precisa voltar a viver isso. A gente precisa olhar para os nossos esforços, e não como algo que vai trazer um desgaste físico para nós. A Bíblia diz que o nosso descanso não vai ser aqui. De fato, cansamos, mas irmãos, o amor de Deus tem que ser muito maior no seu coração. Tem que ser muito maior do que, sabe, de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de ter um bom emprego, porque hoje o nosso amor está envolvido nessas coisas. Mas aquelas pessoas lá mexeu comigo. E eu falava, meu Deus do céu, cara, eu trabalho à noite, eu começo a dar desculpa, eu desmarco reunião, eu faço isso, tudo por conta do que eu acho que eu penso. Esse povo ama muito a Deus, e eu acho que eu amo. Você sabe por que eu estou falando isso? Para você avaliar o amor que você tem pelo Senhor. Para a gente avaliar esse amor que nós temos pelo Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um dos tempos dos fins. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, mas não acaba. O amor de muitos, a Bíblia diz que vai se esfriar, mas não acaba. Esse amor está aí dentro de você ainda. Ele precisa ser irrigado, precisa ser trabalhado para que ele possa retomar esse amor da forma como você conheceu o Senhor. Mas precisa ser trabalhado no amor. Agora, uma outra coisa que mexeu comigo, e por fim eu vou orar para a gente encerrar, porque eu já estou estourado, vocês me perdoem. Houve um momento lá que eles fizeram de queimas de fogos. A igreja reunida lá na conferência, e aí o pastor fez uma contagem regressiva, e cada célula ia soltar rojão, só para a gente ver a quantidade de células que existia na cidade de Santarém. Quem aqui já foi em jogo de futebol? Levanta a mão. Glória a Deus. Você já viu a queima de fogos, né, que fica na área da torcida? Agora você imagina você olhando para uma cidade, você sobe na parte alta da cidade, e você olha assim a cidade repleta de fogos e artifícios, porque existia muitas células naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso para nós, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Passou o tempo, nós achamos que amamos. Acontecem muitas coisas que nos entristecem, muitas coisas que abatem seu coração, muitas coisas que tentam abater o propósito de Deus na sua vida. Mas, porém, o amor ainda existe aqui dentro. O amor está aqui dentro, o amor não acaba, a Bíblia diz. Aí nós somos, sabe, envolvidos com tantas coisas que nós deixamos as coisas de Deus de lado. Deixamos o propósito de Deus, esquecemos o propósito de Deus e começamos a pensar naquilo que nós achamos, pensamos ou que queremos para nós. E muitas pessoas abrem mão do propósito de Deus. Mas ainda assim, o amor está dentro de você. E quem foi chamado para esse propósito, o que eu estou te falando? Aonde você estiver, o propósito de Deus vai bater forte no seu coração. Vai bater forte no seu coração. Bater forte, irmão, porque eu sei o que Deus tem para você. Agora, você precisa saber e reconhecer o que Deus tem para você. De fato, você anda nesse amor, você vive esse amor. Aí eu termino com essa pergunta aqui: você realmente conhece o amor de Deus ao seu respeito? Você reconhece o amor de Deus ao seu respeito? Eu reconheço. Hoje eu falo, eu dou minha vida por amor a Jesus. Eu dou minha vida. Não importa o que aconteça. Não estou falando de boca para fora, minha esposa sabe. Minha família sabe. Eles sabem que eu abro mão de muitas coisas por amor a Jesus. E é o que nós precisamos fazer nesses dias. Abre mão, de muitas coisas que vêm na nossa mente. Tenta fazer com que nós venhamos pensar de uma forma diferente, mas não é diferente. O amor de Deus, irmãos, ele opera sobre o nosso coração em todo o tempo. Lá no seu trabalho, você percebe o amor de Deus. Lá na sua casa, onde você estiver, você vai perceber o amor de Deus. Mas você precisa aceitar esse amor de Deus por você.
Eu queria que vocês ficassem de pé. Nós já vamos encerrar, nós vamos orar. Primeira João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A coisa mais importante que Deus procura em nós é o amor que nos faz retornar à sua imagem e semelhança. Nós precisamos conhecer o verdadeiro amor. Precisamos aprender a amar e a viver as características desse amor. Muitas pessoas não amam porque nunca foram amadas. Então não sabe como amar. Mas quando conhecemos a Jesus, o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor passa a fazer parte das nossas vidas e tudo se transforma. Deus, Ele ama você, querido, ao ponto de ter sacrificado o seu único filho para que você pudesse ter hoje o que você tem. E outra, experimentar coisas maiores que você ainda não experimentou, tudo por conta desse amor. Eu queria orar por você, feche seus olhos por um instante.